Caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós, com esta liturgia da terça-feira da Semana Santa, a Terça-feira Santa, estamos já de maneira imediata nos preparando para o Tríduo Pascal. E hoje, para esta liturgia aqui em nossa paróquia, nós acolhemos e dirigimos especialmente a nossa oração e a intenção desta Santa Missa aos irmãos e irmãs enfermos. Como era de costume, em tempos fora da pandemia, nós realizávamos a unção dos enfermos durante a Semana Santa, na Segunda-feira Santa. Mas hoje, ainda assim, queremos dedicar esta Santa Missa e a nossa oração especial aos enfermos. Sobre o Evangelho que ouvimos nesta Terça-feira Santa, um Evangelho de São João, do capítulo 13, Jesus está reunido com os discípulos à mesa e ele faz um desabafo. As palavras de São João dizem que Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Jesus, portanto, se dirige àqueles a quem ele mais amou, àqueles que conviveram com ele, a quem ele partilhou a vida, a quem ele ensinou, a quem ele chamou pessoalmente, aqueles que estiveram com ele todos os dias durante o seu tempo de pregação do Evangelho, durante a sua missão. Caminharam, conheceram de perto Jesus, o tiveram como amigo, o tiveram como mestre, o tiveram como irmão de caminhada realmente, que dividiram e compartilharam o viver, E Jesus desabafa, de certa forma, profundamente entristecido, porque o primeiro desabafo que ele faz é sobre a traição de um deles. Um de vós me trairá, um de vós me entregará. E ele se dirige a todos os discípulos, primeiro sem dizer nome algum. Depois, quando o discípulo amado se inclina sobre o seu peito e pergunta, ele revela que seria Judas, aquele que dividia com ele o pão, aquele a quem ele desse o pedaço de pão passado no molho, e a Judas foi entregue, portanto, esse pedaço de pão. Primeiro, esse gesto de Jesus entregar o pedaço de pão passado no molho significa realmente isso, compartilhar a vida com Jesus, significa ser íntimo de Jesus. Molhar o pão no molho e entregar era realmente um gesto muito familiar, que acontecia dentro da família na ceia. Ou seja, Jesus está dizendo que aquele que me trairá é aquele que tem grande e profunda familiaridade comigo, que é íntimo a mim, que é importante a mim, a quem eu amo a ponto de lhe dar o pedaço de pão molhado no molho. Temos Judas Iscariotes nomeado nesse Evangelho, mas nós cristãos não podemos ficar alheios achando que é uma palavra de Jesus dirigida apenas a Judas. No fundo, todos nós, seguidores de Jesus, ou seja, família de Jesus, que dividimos com ele a intimidade de discípulos com o Mestre, temos um pouco de Judas em nós. Também lhe traímos, não poucas vezes em nossa vida. Depois nós vemos isso se reafirmando quando Jesus se dirige a Simão Pedro e diz que também ele seria um traidor, No fundo, ele negaria Jesus 3 vezes. As negações nossas, as pequenas negações que nós fazemos de Jesus, quando viramos a nossa face para um lado contrário ao do seguimento a ele, e preferimos seguir a nós mesmos, realizar as nossas vontades, ou nos distanciar de todos os ensinamentos que o Evangelho nos concede. Então todos nós, de uma forma ou de outra, participamos dessa ambiguidade do coração, E traímos o Senhor, nos distanciamos dele ao longo da nossa vida. Essa é a ocasião de pecado.
A queda, né? Quando nos afastamos de Jesus, o negamos com a nossa vida, em atos, palavras, sentimentos, o negamos e assim o traímos, né? E é interessante que o Evangelho de São João menciona um fato que talvez passe muito despercebido, que ele diz: era noite. Depois que Judas recebe o pedaço de pão e sai imediatamente, São João diz: era noite, escureceu. A escuridão causada pela traição, a escuridão causada na nossa vida pela negação do Senhor, pelo afastamento de Jesus. Afastar-se de Jesus, de fato, obscurece a nossa vida, né? Faz escurecer, faz o sentido sumir, né? Faz a direção do nosso caminho sumir, faz a nossa alegria desaparecer. Então era noite, realmente a escuridão que se abateu sobre os discípulos, porque agora eles estavam confusos, né? Serei eu, Senhor? Serei eu? E também sobre o coração de Jesus, que sofre ao ver aqueles que ele mais amava lhe virando a face, né? Portanto, o Evangelho descreve toda essa profunda angústia e essa confusão e esse abatimento do coração dos discípulos com o era noite. E aí nós voltamos na primeira leitura do profeta Isaías. Logo no final nós ouvimos assim: eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. O que afasta essa escuridão, o que faz o sol raiar, realmente é a presença salvadora de Jesus. É Ele que nos salva do pecado, é Ele que nos salva da infidelidade, é Ele que nos salva da traição, da negação. Então nós só podemos ser fiéis mediante a graça salvadora de Cristo. A fidelidade ao Evangelho, o seguimento ao Senhor, não é mérito do discípulo, é graça concedida pelo próprio Senhor. Ele é a luz salvadora, né? E assim nós concluímos com o bonito gesto do discípulo amado. Ele se inclina, né, se reclina sobre o peito de Jesus. O discípulo amado encosta a cabeça no peito de Jesus. Veja que imagem bonita, né? É uma imagem de profundo significado. Diante das nossas situações de pecado, diante das nossas infidelidades, das nossas incoerências, das nossas confusões, é preciso reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus e suplicar a sua misericórdia, primeiro para nos reconhecer, para assumir, né, a nossa condição de pecadores, e depois suplicar do Senhor a sua misericórdia. Inclinar o ouvido, a cabeça sobre o peito de Jesus significa escutar o som do coração do Mestre, né? Escutar o amor, participar do amor do Mestre, né? Se aproximar de Jesus, ser íntimo dele e deixar que o amor dele seja a luz a iluminar as trevas da nossa vida. Portanto, que este Evangelho e esta liturgia de hoje nos ajude realmente a nos prepararmos e a despertar em nós para essa atitude profunda de discípulos que caminham com Jesus para Jerusalém, né? Jesus sabia que a hora tinha chegado, que sejamos também fiéis com Ele, acompanhando nesse percurso. A todos os irmãos enfermos, vocês vivem na pele, vivem na enfermidade a própria paixão de Jesus, a própria paixão do Senhor se perpetua através de suas dores. Vocês se associam a Ele de uma maneira muito íntima, e isso é um consolo para os nossos momentos de enfermidade. Nós participamos da paixão do Senhor e por isso não estamos sozinhos. O Senhor não se distancia de nós e por isso nos tornamos enfermos, não. O Senhor carrega conosco as nossas enfermidades.
Portanto, saibamos oferecê-las a Ele, oferecê-las em reparação às ofensas, oferecê-las pela santificação da igreja, oferecê-las pelo mundo, né, para que possa cada vez mais acolher a palavra de Deus e experimentar a graça do Senhor em sua vida. A enfermidade abraçada como uma participação no sacrifício salvador do Senhor. O Senhor, lembremos, carrega a cruz, não a deixa, Ele a carrega e carrega as nossas cruzes também, através da sua graça em nós. Sintamo-nos todos confortados por Ele, abraçados por Ele, né? E quando a solidão apertar, o desânimo apertar, a tristeza apertar, as dores apertarem, vamos recostar, reclinar a nossa cabeça no peito de Jesus e ali muitas das nossas perguntas sem respostas serão respondidas, né? Muitas das nossas aflições serão curadas e a paz voltará a reinar em nosso coração. Assim seja. Amém.